Olá, que Deus abençoe a sua vida. Está no ar programa Nosso Tempo e eu quero, através desse programa, chamar a sua atenção para o que nós estaremos realizando nesta sexta-feira. Sexta-feira, agora, especialmente ao meio-dia, nós teremos a vigília, a poderosa vigília do meio-dia, com os 33 minutos de poder. Eu quero aqui fazer uma convocação especial a todos os obreiros que estarão formando o corredor. Os 33 iluminados estarão estendendo a mão, e quando você passar por esse corredor de luz, a sua vida será abençoada. Caso você queira falar conosco, enviar uma mensagem de texto, o nosso WhatsApp é 99510250, aonde nós teremos uma equipe aqui para melhor atender, tá certo? Vamos então ao momento desse corredor, ao momento dessa vigília, e voltaremos mostrando resultados de pessoas que venceram. Nessa sexta-feira, tivemos aqui em Guarapuava a Caravana dos Milagres, com a presença do Bispo Misael Silva. Acompanhe um pouco alguns momentos dessa noite especial. Problema no estômago. Estava sentindo uma dor? Antes da oração? É assim, E aí? e agora? Parou tudo. Parou a dor? A dor no pulmão, depois não tem muita coisa mais. A dor no pulmão? Saiu a dor no pulmão, Saiu? saiu. Então me deu um arrepio, olha. Estou bem das pernas, que minha dor não está chegando mais. Sentindo bastante dor na minha barriga e a médica pediu vários exames. Aí constatou que eu estava com um cisto nos 2 ovários. Teve um domínio específico, na semana que eu ia repetir o exame, daí o meu esposo ainda falou assim, a hora que o pastor falou, tome a água, né, que você que tem uma doença e tal, e o meu esposo, antes de eu tomar, ele falou assim, olha, determine e creia que você vai fazer o exame e não vai dar nada. Eu fiz o exame e não tem mais nada. Dos 2 lados, normalidade, nenhum dos 2 tem o cisto. Não foi cirurgia? Nem tratamento com medicação, nada. Tratamento com a água, usando a fé. Foi um milagre. Um O senhor como esposo? É só alegria, é só para honra e glória de Deus. Aí foi quando a gente determinou junto. Aí não tem mais nada. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Você vai acompanhar agora a história de uma pessoa que foi vítima de um mal. Ela estava literalmente algemada, ela está completamente com a sua vida escravizada. O mal, quando adentra a vida de uma pessoa, faz com que ela fique em ruínas. Assim é o estado de muitos que acompanham esse programa. E assim é do estado dessa pessoa que agora você vai acompanhar a história dela. Eu tinha audição de vozes, eu tinha um zumbido constante nos meus ouvidos e visão também de pessoas mortas da minha família. Na minha cabeça começaram a vir pensamentos que não tem jeito, não tem saída, não tem solução, acaba com tudo. Como eu trabalhava, estudava, então eu era promovida, eu subia de cargo, as pessoas não olhavam, porque eu não transparecia, mas era aos finais de semana. É quando assim eu tinha o vazio, a solidão, e aí esses pensamentos ruins, esses pensamentos maus, vamos colocar assim, realmente me invadiam e eu não tinha defesa mesmo em relação a eles. Eu sempre tinha, assim, algo novo aparecendo. Muita infecção de urina, dores no estômago.
e o vazio. Aquele vazio, uma sensação de solidão, de tristeza, num momento assim impulsivo, de nervosismo mesmo, de não saber o que fazer com tudo aquilo, foi quando eu tentei o suicídio. E por eu não conseguir me jogar naquela rodovia, eu me senti muito frustrada. Eu entendi assim que eu não conseguia nem me matar. E aí aonde eu estudava, tinha uma igreja universal bem próxima do local da minha faculdade. Era muito próximo, assim, quase que praticamente assim, lado a lado. E aí a minha irmã, que tinha surtos quando ela tinha as visões, as audições, ela estava já na última dosagem da medicação. Minha mãe me ligou e falou que teria que internar porque os remédios não estavam fazendo efeito. E aí eu lembro que eu entrei na igreja esse dia. E aí o pastor estava fazendo um propósito para a família, que se alguém estava com algo que era impossível para a medicina. Ali eu fiz o desafio aquele dia, naquela tarde. E aí depois de 1 hora minha mãe me ligou falando que a minha irmã já estava mais calma. Que a minha irmã já estava muito calma, que não iria ser necessário fazer a internação dela. Aí a partir dali eu vi o milagre de Deus. E ali me despertou. E a partir dali eu entendi, né, que qual era o caminho, porque já tinha sido apresentado, né, a porta que iria me ajudar. Um pastor me deu uma Bíblia, porque eu não tinha Bíblia. Fui decidida a participar de uma corrente do Templo de Salomão, uma corrente de libertação, e eu recebi exatamente essa palavra do altar, que não existe processo, que existe a decisão. E no primeiro dia eu já saí liberta. Eu decidi que assim, que no meu corpo, o único espírito que eu aceitaria seria o de Deus, do Espírito Santo, que eu já estava tendo entendimento. Ali naquele momento que eu fui liberta, eu decidi que eu iria buscar o Espírito Santo, que o Espírito Santo é que iria, né, realmente ali consumar mesmo a minha libertação. Porque se eu não tivesse, eu sabia que se eu ficasse ali vazia, eu iria, né, novamente a ter todos os episódios que eu tinha. E até que numa reunião no Templo de Salomão, eu recebi o Espírito Santo. Eu fui batizada no Espírito Santo. E ali eu me tornei filha de Deus. Ali eu tive a certeza do meu encontro com Deus. Naquele dia em que o Senhor Jesus, porque ter o Espírito Santo é ter o próprio Deus dentro de você. Como eu era uma pessoa muito vazia, eu tive um preenchimento assim de amor, assim. Eu fui envolvida por um amor muito grande, amor a qual eu não tive dos meus pais, e aí uma paz assim, e a calma. Eu tive o privilégio de fazer parte da família de Deus, de ser uma só pessoa com Deus. Eu tive esse privilégio, eu tive essa misericórdia, colocar assim também, porque naquele dia, assim, eu entendi, assim, que eu não estava mais sozinha nesse mundo. Eu nunca imaginei, assim, que do altar de uma igreja que eu chamava os pastores de ladrões, eu nunca imaginei que desse altar que eu tinha tanto preconceito, mas era muito preconceito, eu fosse ter o que eu tenho hoje, e que não tem valor, não tem preço nesse mundo, né, que possa pagar a paz que eu tenho. Deus me deu uma família, hoje eu trabalho, e a paz que eu tenho, ela se estende na minha casa, ela se estende no meu trabalho, ela se estende no meu dia a dia. E eu que antes queria morrer, hoje eu tenho vida, assim, hoje eu quero viver. E eu sou muito feliz. E eu queria que você acompanhasse essa mensagem aqui de Salmos 91, versículos 5 e 6, que fala assim. Acompanhe em tela cheia, por favor. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Ou seja, existe um mal, e esse mal ele trabalha de dia e de noite. Esse mal trabalha diurnamente, fazendo você sofrer.
Vamos combater esse espírito de mortandade. Você que me acompanha agora, o seu casamento está morto. A sua família não tem vida, não tem união. Muitas vezes sua vida financeira, sua empresa perdeu a força. Muitas vezes você é uma pessoa que vive doente. Se você for analisar agora, nesse momento, várias pessoas da sua família têm ficado doentes. Doença atrás de doença. Vamos combater esse mal que age por trás disso. E eu tenho a certeza que você vai alcançar o resultado. Porque o mal, ele trabalha tão somente para matar, roubar e destruir. Mas Deus para dar vida. E uma vida com abundância. Uma vida com abundância não é uma vida onde tudo que você ganha, você gasta em remédios. Não é uma vida onde você teve que cancelar a viagem, as férias, por conta de uma doença, um tratamento, dos vícios, dos prejuízos, dos problemas, dos traumas. Porque você emocionalmente não está bem. E quando você não está bem na sua mente, no seu coração, você não consegue, você não tem vontade de fazer nada, nem de sair de casa. Há quanto tempo que você não vai passear com a sua esposa em um parque? Lembra a vida saudável que você tinha? Lembra como que era a sua família antes? Quando você chegava do trabalho, com muita vontade de abraçar seu filho, de abraçar sua esposa, você perdeu isso. E não foi porque os anos se passaram, foi porque você é uma pessoa triste. Porque você é uma pessoa que já foi até diagnosticada com depressão. Você toma remédios. Eu quero ajudar você em oração. Inclusive, prepare o seu copo com água, porque no término desse programa, nós vamos falar com Deus. Nós vamos unir a nossa fé juntamente com a fé do Alexandre Amaro, determinando que se você é uma pessoa vazia, tem pensado em suicídio, perdeu a vontade de viver e quer vencer isso, nós temos a solução. Essa sexta-feira, essa poderosa vigília, está marcada para você. Vamos a nós uma história de uma pessoa? Você vai conhecer agora a história de alguém que sofreu com depressão, que teve a sua alma marcada por essa doença, que para a medicina, para o mundo não tem cura, apenas tratamento. Mas Deus fez com que essa ferida se tornasse em cicatriz. Acompanhe. As pessoas costumam preparar as malas para fazer uma viagem. E nelas, elas levam as roupas, os seus produtos, mas a bagagem que eu carregava era uma bagagem de depressão, de tristezas, e eu não sabia como me livrar delas. Eu culpava muito a Deus. Por que eu existo? Eu não tenho uma família, eu nunca tive amor, eu não fui desejada nem pela minha mãe, não tive pai. Então eu vou tirar minha vida, porque não tem outra solução para mim. Tudo começou na minha infância, quando eu descobri que a minha mãe, ela tentou, interromper a gravidez, e esse aborto ele foi mal sucedido. E aí eu nasci prematura, com problemas físicos. A minha mãe chegou ao ponto de me colocar no orfanato, porque além de não ser uma criança planejada por ela, eu era uma criança doente. E eu cresci assim, com muitos traumas, com muita tristeza, porque eu não tinha amor. E isso veio refletir na minha adolescência. E quando eu cheguei na minha fase adulta, eu trabalhava, eu procurava conquistar as coisas. Só que pelo fato de eu não conseguir dormir e todos os traumas que eu tinha, eu era também uma pessoa muito insegura. Então não tinha êxito, justamente porque, como uma pessoa sem conseguir dormir, ela consegue ter concentração, ela consegue ter êxito na vida dela. Eu não tinha sucesso em todos os projetos que eu fazia, eram frustrados. Eu me relacionei com um rapaz que eu fiquei noiva com ele durante 2 anos e depois eu vim descobrir que ele era noivo com uma outra há 4 anos. E que eu era um motivo ali para ele de estar comigo somente, não que existia um sentimento verdadeiro. E aí chegou a este ponto de eu pensar em tirar minha própria vida, devido desde a minha
nascença ali, ter todo esse sofrimento, de ter um vazio sem ter uma explicação do porquê, de existir e culpar a Deus também. O meu tio, ele já fazia as correntes na Igreja Universal e ele tentava falar comigo das reuniões que tinha, né, dos propósitos, para nos ensinar. E porque ele via o nosso sofrimento, ele tinha aquela boa fé, né, de levar Jesus para a gente, mas eu não aceitava. Então eu era muito relutante, porque existia já, a mídia falava muito, né, do Bispo Macedo, da Igreja Universal, então aquilo para mim era dito como a verdade. Então eu não aceitava, mesmo estando no sofrimento, mesmo estando numa situação que pelo menos você poderia dar uma chance, dar oportunidade de você ouvir, pelo menos isso, mas isso também eu não aceitava. Então ficou durante 3 anos, até um dia que chega aquele momento que você fala, não, tá bom, vai. Nem que seja para agradar a pessoa, você fala, eu vou nessa igreja. Aí meu tio me chamou, eu falei, tá bom tio, eu vou com o senhor na Igreja Universal. E aí vim com ele. E nesse dia que eu cheguei, no primeiro momento, você chega meio querendo olhar tudo, aquele olhar, né, de desconfiado. A primeira coisa que me chamou a atenção, quando um pastor veio falar comigo, foi que eu vi a cruz vazia. E aí eu perguntei para o pastor, por que essa cruz está vazia? Porque eu estava acostumada a ver ali uma imagem. E aí o pastor falou assim para mim, ó, tá vazia porque ele está vivo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E aí quando ele falou isso para mim, foi o que me chamou a atenção. Porque assim, eu sempre falava com Deus da minha maneira. E eu questionava muita coisa sem entender. E quando chegou essas palavras para mim, eu falei, então tá bom, então agora eu quero ver. E aí ali naquele momento eu falei para ele, se o Senhor existe, eu quero ver isso na minha vida. Após a reunião, que eu fui para casa, eu já consegui dormir. Então ali eu já senti uma diferença, houve uma mudança, porque antes eu não conseguia dormir. Eu via vozes, eu via vultos, eu não dormia, eu via realmente, não é que alguém falava. Aí eu entendi que eu precisava me libertar. E aí eu comecei a ir nas reuniões que os pastores iam nos orientando. Eu aprendi que 50% era eu, e a outra parte era Deus. Que Deus ele não poderia fazer nada na minha vida se eu não fizesse minha parte. Então dali eu fui degrau por degrau, dia após dia, até chegar ao ponto de agora eu quero aceitar Jesus, então agora eu vou me batizar. Por quê? Porque eu vou nascer de novo. Eu vou ser uma nova criatura da presença do Senhor. Isso aqui está no caminho certo? É o que Deus espera de mim? Ah, então eu vou fazer. E assim eu fiz. Aquela tristeza, aquelas dores, a marca da vida que eu já vinha trazendo outrora, aquilo foi se limpando. E aí depois do meu batismo, a velha criatura morreu. Então dali para frente eu comecei a procurar o quê? Procurar ter o Espírito Santo para ser uma pessoa só. Ser eu e Deus, não ser mais a Gislene, eu e tudo aquilo que eu acreditava no passado. Até que chegou o dia mais feliz da minha vida. Que foi o dia que eu vim para a igreja e eu chegando na igreja num domingo, no momento de buscar a presença de Deus, ali foi um encontro. Eu que vinha de um passado ouvindo tantas vozes, né? Vozes de perturbação, vozes de tristeza, vozes de morte mesmo, né? Naquele domingo especial da minha vida, foi o dia que eu ouvi uma voz que resumia tudo na minha vida. Resumiu o motivo de eu existir, o motivo de eu estar ali e o porquê, né? O porquê que eu tinha sido escolhida. Então ali não foi uma voz, eu ouvi uma voz, não. Foi uma voz que ele veio aqui, dentro primeiro da minha mente. Não tinha como você se confundir. Foi uma voz que falava assim, desculpa, eu te escolhi, você existe porque eu te escolhi, eu te amei primeiro, por isso que você existe para ser um testemunho de mim neste mundo,
para quem precisar ouvir, porque existe uma saída. A minha morte não foi em vão. Eu morri por você e eu sei que não foi só por mim, foi por todos nós. E ele só esperava eu me voltar para ele. Então, aquelas palavras dentro de mim, veio uma certeza tão grande, uma convicção tão grande, que eu com 1,5 m me sentia um gigante. Eu falava assim, tudo eu posso, né? Ele me escolheu, eu não sou órfã. Eu tenho um pai que me ama, um pai que me conhece, um pai que me entende, um pai que sabe os meus sonhos, um pai que realiza os meus sonhos, um pai que eu sei que tudo vai fazer por mim. E o melhor, né? Porque o da terra não sabe o que é o melhor para a gente, mas ele sabe. E eu não tive o da terra, né? Eu fui realmente sem ausência de pai, eu não tive pai, mas eu tenho ele. Às vezes passamos por lutas, por problemas normais, vivemos aqui nesse mundo. E ele fala, ele sempre me dá uma direção. Eu recebi o perdão de Deus e também perdoei, porque era de suma importância que eu perdoasse minha mãe, né? Porque o Espírito Santo jamais viria em mim se não houvesse essa minha parte. Deus me deu tudo, tudo que eu sonhei, tudo que eu pedi, até o que eu pensei, que eu não pedi e pensei, Deus me deu. Mas o principal é ter a presença dele, ter o Espírito Santo. É a maior alegria, é a maior riqueza, é o preenchimento, é a minha vida, é a minha razão de viver. Eu falo que eu sorrio porque eu tenho o Espírito Santo, eu sou feliz porque eu tenho o Espírito Santo, eu levanto todos os dias porque eu tenho o Espírito Santo e tudo que eu faço para agradar a Ele em primeiro lugar. E hoje, eu e minha casa fazemos parte da família de Deus. Temos alegria, eu tenho um lar construído na presença de Deus. Então é só êxito, é só felicidade. Conseguimos todos falar a mesma língua e viver na mesma fé. E a paz que eu tenho hoje, Deus também quer dar para você. E o mais importante que é de graça. O Espírito Santo, ele está aí acessível a todos, né? Basta somente você ir até a Igreja Universal. Vai até lá, porque Deus está de braços abertos para te receber, assim como Ele me recebeu. Nós vamos começar essa reunião clamando, nós vamos começar essa reunião invocando a Deus, porque aonde Deus está, tem liberdade, é como está escrito. Para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer toda a obra do mal. Você, na oportunidade, vai receber uma oração e eu quero que você traga escrito o seu nome e o seu endereço, porque nós vamos pedir a Deus que venha abençoar a sua casa como também o seu trabalho. Porque a oração que nós temos feito tem sido pelas pessoas que têm encontrado dificuldades. Até mesmo porque esses salmos ele fala que 10.000 cairão do teu lado, 1.000 à tua direita, enfim, quantas pessoas estão caindo? 10, 15, 3.000. Todos os dias tem gente caindo. Mas o Deus que nós aqui apresentamos a você é um Deus que vai te levantar. Vamos ao intervalo que fala dessa sexta-feira, dessa poderosa vigília, e já voltamos. Qual foi a boa notícia que vocês receberam aqui na vigília do meio-dia? Então, ano passado, eu descobri que eu estava grávida, né? Em março, a gente acabou perdendo essa gestação. E a gente fez a campanha das boas notícias, porque a gente tinha feito pago lá no Deus, o pastor também orou pela nossa vida, porque Deus abençoasse com a medicina. E hoje eu vim contar aqui que eu estou grávida. Já estamos entrando no 3º mês de gravidez. E eu vim aqui contar para vocês que
Deus é maravilhoso, né? E no mesmo mês que a gente perdeu, foi preciso que foi o mesmo mês que aconteceu com você. Se você quer a nossa ajuda em oração, não deixe para depois. 99510250 é o nosso WhatsApp. Pare de sofrer agora. Nossa catedral, como você aqui pode ver atrás ao vídeo, ela está localizada aqui na Rua Padre Chagas, 3536, no centro, no coração da cidade de Guarapuava. Você é o nosso convidado todo especial. Nós temos um amplo estacionamento, escola bíblica para o seu filho. Você vai chegar de um jeito, mas vai sair completamente transformado. Eu quero que você prepare o seu copo com água. Nós vamos acompanhar como aconteceu, como foi a última reunião que aconteceu nesse domingo. Domingo que será um dia todo especial, Dia das Mães. E na oportunidade nós estaremos nesse domingo orando pelas mães, pedindo a Deus por todas as mulheres aflitas, e na oportunidade você irá participar da Santa Ceia. Vamos acompanhar esse intervalo que fala das mães, desse domingo da Santa Ceia. Eu já volto. Ela dá tudo de si, mas quase nunca recebe o que merece. Ela é colo, força, sustento, mesmo quando está despedaçada por dentro. Assim é uma mãe, nunca deixa de acreditar. E agora é a sua vez de ser ouvida. Para a mãe cansada, que luta, que sofre calada, e também para a mãe que venceu pela fé. Um momento especial foi preparado para a mulher mais forte do mundo. Você. Neste domingo, 11 de maio, Dia das Mães, a oração por todas as mães e a Santa Ceia do Senhor, em 3 reuniões especiais. Às 9h30 da manhã, com o Bispo Macedo, ou às 7 horas ou 18 horas, no Templo de Salomão, localizado na Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em qualquer igreja universal no mundo. Encontre o endereço mais próximo acessando universal.org/localizar. Por esse motivo, filho, você não pode ficar de fora. Convida sua mãe, ou uma mãe que você conhece, ou uma tia. Convida uma mulher que está sofrendo e vão juntos com todas as famílias, apresentar a Deus para que Ele venha transformar da água para o vinho. É momento de oração. Vamos unir a nossa fé com Alexandre Amaro e já voltamos determinando a sua vitória. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo eu oro, meu Senhor, pela vida financeira de todas as pessoas que nos acompanham, que estão conosco, meu Deus, nesta oração. Pessoas que já perderam, pessoas que têm dificuldade, meu Deus, em conquistar, pessoas que têm dificuldade de levar o pão de cada dia para o seu lar. Quantos empresários, lojistas, comerciantes têm passado por maus bocados. Senhor, ajude esta pessoa, abre portas oportunas, dê uma ideia diferente, abençoe o trabalho das mãos desta pessoa que ora conosco. Meu Deus, esse
pai de família, essa dona de casa, esta pessoa que tem passado, meu Deus, por momentos difíceis, seja com ela, contas atrasadas, dificuldade, meu Deus, para ganhar o seu dinheiro, para ter, meu Deus, como se sustentar. Eu peço pela vida financeira de todos, do aposentado, do pensionista, da dona de casa, do profissional liberal, do trabalhador, do empresário. Meu Deus, todos precisam ter sustento à sua mesa, todos precisam gerar mais emprego e renda. Então, Senhor, que a bênção esteja sobre a vida de todos que oram conosco e que portas oportunas se abram para ela. Em nome de Jesus, que assim seja. Beba da água e creia na bênção de Deus. Graças a Deus. Olha, que Deus abra portas oportunas para a sua vida e te dê sabedoria para você prosperar em tudo aquilo que fizer, tá bom? Forte abraço. Deus abençoe abundantemente a sua vida econômica. Graças a Deus, eu tenho uma certeza que o Espírito Santo já falou com você. Eu tenho uma certeza absoluta que, por maiores que sejam as suas preocupações, Deus está no controle de tudo. Confia nele, entregue o seu caminho e o mais ele fará. Nesse domingo, especialmente às 9 horas da manhã, na Rua Padre Chagas, 3536, no centro de Guarapuava, você é o nosso convidado todo especial. Um forte abraço e até lá.